Olá, gente boa e amiga, muito, mas muito carinho para você. Estamos iniciando a partir de agora o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do mundo político, do mundo artístico, do mundo social de nossa cidade, sempre com temas de relevância para melhor informar você. Hoje, com muita satisfação e até muito orgulho para nós temos a presença da prefeita municipal de nossa cidade, a professora Maria Antonieta de Brito, o que muito nos honra. Então, eu quero agradecer você, muito obrigado, Antonieta, por ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, professor Sérgio Trombelli, é um grande prazer poder estar no seu programa, prestigiá-lo aqui no Estúdio 8. Normalmente, quando a gente faz entrevistas com o prefeito, eu tenho acompanhado e tenho visto algumas, as pessoas pontuam, né? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Como é que está aquilo outro? Eu gostaria de fazer um outro tipo de entrevista. Eu conheço muito da sua vida política, sei da sua formação, da sua militância. Sei que você, desculpa tratá-la como você, é um vício antigo, porque a gente foi da rede, mas sei que a senhora gosta de pensar a política também. E eu gostaria de abordar inicialmente alguns temas que aconteceram no nosso país e que nunca havia acontecido. Eu me refiro àqueles movimentos que ocorreram em junho, quando o povo brasileiro, a sociedade civil, de uma maneira espetacular, veio às ruas e se disse presente. Eu gostaria de solicitar da senhora o seguinte: como é que a senhora viu isso? Como é que a senhora entendeu isso? Esse tipo de movimento agora está virando muita bandalheira, mas isso veio para ficar, isso acabou mudando o comportamento das pessoas, mudou o comportamento, vai influenciar o processo eleitoral de 2014? Bom, professor Sérgio, eu sempre carinhosamente vou te chamar de professor, né? Tá bom. Eu conheço você há muito tempo e eu sempre tive um carinho enorme por você e pelo seu trabalho. Muito obrigado. E quando você fala que me conhece de muito tempo, é verdade. Um dos meus ex-assessores, à época vereadora, hoje continua meu assessor, que é o Diego Rubido, foi seu aluno, né? E ele fez o estudo dele de conclusão de curso, o TCC, foi sobre a minha trajetória, né? Sua trajetória política. E trabalhou aqueles aspectos do marketing político que você tratava na faculdade. E eu, assim, sempre fui assim, muito encantada pelo seu trabalho como educador, como profissional. Eu queria deixar esse registro. Deixa eu só falar uma coisa, desculpe ter interrompido. Ele tirou 10 com louvor a respeito do seu trabalho. E ele tinha preparado naquela época a minha campanha de reeleição à vereadora, que ele acabou não trabalhando, mas trabalhou a minha campanha depois a prefeita. Então, tem o seu dedinho lá, né, nas coisas que ele fez. Então, falando sobre o que você me perguntou, professor, primeiro, eu venho dos movimentos sociais, né? Eu venho de uma participação de comunidade eclesial de base, do movimento estudantil, e eu vi a mobilização nacional sob o aspecto da retomada da consciência como um aspecto muito importante. Claro que dentro do movimento que nós tivemos, nós vimos os excessos, aquelas pessoas que começaram a ir para o campo da destruição e não das pautas, das lutas e das reivindicações, mas apenas fazer aquilo por fazer, né? Então a gente tem que separar o movimento que veio fruto da indignação, ou talvez da insatisfação, e talvez de tudo aquilo que estava represado da população, que há muito tempo não se mobilizava, e mais uma vez quem foi à rua foi o movimento estudantil. E eu vi aqui no Guarujá, no primeiro momento, uma participação mais forte dos estudantes. À medida que entraram os políticos oportunistas, o movimento aqui se desmaterializou, ou seja, ele se arrefeceu. E, portanto, nacionalmente eu vi que algumas lutas continuaram. A questão da tarifa foi um mote de organização, de aglutinação de pessoas. Mas atrás dessa questão da tarifa existem outras questões. Agora, o que eu percebi também, e o PMDB está fazendo uma discussão essa semana, em relação a essa questão da leitura sociológica dos movimentos e dessa organização que aconteceu em junho desse ano.
Mas o que eu penso é que houve um despertar de consciência e aqui, como eu sempre tive, né, a prática política de fazer audiências públicas, de consultar, de trazer as pessoas para esta participação, eu acredito que agora as audiências do orçamento, as audiências que nós tivermos para consulta sobre qualquer tema e as conferências ganharão um número maior de participantes. É isso que eu quero pensar, que esse despertar de consciência seja permanente. Agora, nós temos visto os excessos, eu tenho visto gente mal intencionada, eu tenho visto gente sendo remunerada, sendo paga para estar fazendo movimento, para estar levantando cartaz, para estar xingando as pessoas, ofendendo, e não para lutar pelo que é de direito. Então, o cidadão de bem, ele está sabendo separar quem está fazendo a política da reivindicação, das bandeiras de luta, de quem está querendo levar isso para uma disputa política, antecipando processos que não devem ser antecipados. Então, eu queria colocar esse aspecto, que é como eu leio isso, e não tive medo de enfrentar, até porque as bandeiras que estavam sendo discutidas ali são minhas bandeiras, né? A questão da tarifa, a questão da qualidade do transporte, a questão da melhoria das condições, né, do transporte e da mobilidade urbana, são bandeiras que eu milito desde adolescente. Não seria agora, adulta, estando à frente da prefeitura, que eu abriria a mão das minhas convicções, das lutas, dos sonhos, né, para a gente mudar a prática política. Isso jamais. Eu estava no Congresso lá com o Senado discutindo a REITUP, que é todo o estímulo à redução das tarifas nacionalmente. A gente conseguiu da presidenta Dilma, por medida provisória, reduzir. Nós aplicamos aqui, fiz discussão, que fui a primeira a criar um conselho, porque não é a prefeita que toma a decisão sozinha, é um conselho que tem a sociedade, e sou favorável à criação oficial e formal do Conselho de Mobilidade Pública ou de Transporte e Trânsito, como queiram falar, depende da denominação. Então, eu estou absolutamente tranquila nesse processo e aberta a compreender, a receber. E olha que eu chamei o movimento para discussão, você sabia disso? Eu soube. Chamei e o movimento não veio. Então, a minha parte, eu sempre fiz, sempre estive aberta ao diálogo, inclusive para conversar publicamente, né, como todas as discussões que faço. E você percebia que a questão não era legítima, era política apenas, e não era da política da nobre essência da palavra, mas era de um grupo que queria apenas criar a confusão e que depois não foi agregando, né? São sempre aquelas mesmas figuras já conhecidas, carimbadas, remuneradas, que tira a legitimidade das coisas, e não a sociedade que está vendo, que está acompanhando e que também tem os seus anseios. Interessante isso que a senhora está falando, porque eu vi uma entrevista do professor Mário Sérgio Cortella, e ele estava falando na CBN, ele estava falando o seguinte, esses movimentos, eles têm objetivos e metas. Quando você alcança a meta, o objetivo desaparece, foi cumprido. Agora, o que vem acontecendo é que quando você tem uma série de objetivos difusos, que você não sabe do que se trata e tudo mais, então você não tem metas a cumprir. Aí tem um outro aspecto que eu esqueci de mencionar, professor, que é a questão da ausência de liderança, né? São movimentos que têm liderança e que não têm liderança. Ou seja, fala-se como liderança do movimento, mas na hora da representatividade, não tem a representatividade de quem diz que está representando. Então, é paradoxal, né? É paradoxal. Então, isso é um aspecto que eu identifiquei, diferente dos movimentos que nós fazíamos há décadas atrás, em que nós sabíamos que eram as lideranças, e as lideranças eram respeitadas por serem lideranças. Hoje, não. Essas lideranças, elas inexistem. Então, há uma situação até mesmo de desorganização. Por isso que essa questão dos objetivos difusos, eles aparecem. Então, está se falando, por que você está indo para a rua? Ah, não sei, estou indo para a rua porque está todo mundo indo. Ah, por que você está indo para a rua? Ah, estou indo para a rua porque eu quero discutir a saúde, a educação, o transporte. Mas o que da saúde, o que do transporte, o que da educação? Não sei. Então, a gente também sentiu isso. E sentiu gente muito consciente do seu papel. Então, tem as duas situações e tem aquela questão das pessoas que se aproveitaram para o vandalismo, para a depredação, para o quebrar, por dilapidar o que é de todos. E a indignação de muitos que estavam no movimento quando viam pessoas fazendo isso. Então, a gente viu de tudo um pouco. Então, como não há liderança, não há organização
e você não vê o movimento crescer, né, andar. Você vê crescer em volume em alguns lugares, mas não em qualidade de proposta. E a senhora acha que isso perdura? A senhora acha que isso acaba tendo influência no processo, talvez, eleitoral de 2014? Não sei se terá influência no processo eleitoral de 2014. É uma leitura social que nós vamos ter que acompanhar com atenção. Eu penso que não dá também para não prestar atenção. Tem que estar atento, tem que estar permanentemente reavaliando. E uma coisa que eu achei positiva do movimento é que chamou a atenção daquelas autoridades que estavam acomodadas. Ah, sim. Né? Então, eu achei interessante porque a discussão, por exemplo, da tarifa, da redução dos incentivos para a redução da tarifa nacionalmente, era um projeto de lei que estava tramitando há 10 anos. Em 2009, a Frente Nacional de Prefeitos, da qual eu faço parte, hoje eu sou vice-presidente de Finanças, nós começamos a liderar essa discussão. E não saiu, o negócio se arrastando. Eu estou indo para o meu 5º ano de mandato. Né? E foram 5 anos tentando fazer isso ir a voto no Senado, sair da Câmara para o Senado. E quando houve a mobilização e a indignação da população, enfim, isso nos deu força e nós conseguimos votar no Senado. Eu incluí o transporte de barcas, balsas, né, o transporte fluvial marítimo, que nós chamamos de aquaviário, nessa discussão e outros aspectos. Né? Então, foi interessante porque no instante andou. Então, é importante a mobilização, é importante a participação da sociedade consciente, como cidadãos ativos. Isso eu acho importante, eu acho que foi um grande aspecto positivo de fazer andar assuntos na pauta política que estavam no congelador. E isso, para nós prefeitos, foi importante, porque a gente estava lutando, mas parecia que a nossa voz não tinha eco. E com a participação da população, isso ganhou força e a gente conseguiu aprovar, já foi para o Congresso. Então, nós vamos ter mais coisas acontecendo positivas. E também teve o contrário, né? Isso fez também ir a voto projetos que não necessariamente a população tem consciência da sua extensão e que foram aprovados e quando você for ver, tem coisas lá que não são tão boas assim. Perfeito. Né? Então, eu queria só fazer esse contraponto. Não, mas foi muito bom, foi muito bom. Falando em contraponto, eu rodo muito o interior do estado por conta de uma outra atividade que eu desenvolvo. E uma cidade com o tamanho do Guarujá, ela seria cidade piloto em praticamente todas essas regiões, porque as cidades interiornas têm 20 mil, 30 mil, 50 mil habitantes e tudo mais. E aqui, devido à proximidade com Santos, Santos acabou sendo a cidade piloto. E a gente é uma cidade grande, importante, mas muitas vezes eu vejo verbas virem, talvez agora no seu mandato pode ter sido diferente, mas no passado eu via muita verba vir para Santos e não vir para o Guarujá, porque o Guarujá não tinha tanta representatividade assim. Contentou Santos? Contentou, está todo mundo feliz porque Santos é a maior cidade da região e tudo mais. E isso fazia com que a gente ficasse pensando sobre as perspectivas de futuro que a nossa cidade vai ter. Será que a nossa cidade vai ter uma perspectiva de futuro, de independência? Será que nós vamos ser suficientemente fortes, nós mesmos? Né? E eu queria abordar alguns aspectos dessa natureza. Por exemplo, a questão do emprego. Nós sabemos que a taxa de desemprego hoje, no Brasil, beira 5%. Mas para o jovem, alguns institutos falam em 12% ou 17%. Então, há uma dificuldade muito grande para o jovem iniciar a sua atividade. Então, ele busca o quê? Busca o grande centro. O grande centro onde as oportunidades são maiores. Eu quero me referir ao nosso centro, a Guarujá. Existem perspectivas boas, perspectivas de abertura de frentes de trabalho para a nossa juventude, até mesmo para os não tão jovens, mas que se reciclarem em novas profissões, poderem ter uma chance de futuro um pouco melhor e tudo mais? Olha, é uma excelente pergunta, até porque eu venho agora de um encontro com muitos jovens. Por coincidência, nós estamos comemorando o Dia do Estudante, eu acabei de me reunir, até me atrasei por isso, acabei de me reunir com jovens das escolas estaduais, particulares, tanto do estado quanto da rede municipal, e também jovens universitários de escolas técnicas do 1º de Maio, da Escola Técnica Estadual,
Então, eu posso dizer para você que nós estávamos conversando sobre isso mesmo. Primeiro, professor, nós tivemos uma grande preocupação em relação à questão da juventude. Eu venho do movimento estudantil, venho de uma história ligada às políticas públicas para a juventude, da luta pela universidade pública, da valorização da educação, principalmente na formação para o trabalho. E a minha preocupação quando iniciei o governo foi criar, primeiro, uma coordenação de políticas de juventude que pudesse ouvir a juventude do nosso município e sentir quais eram seus anseios. Nós criamos um programa chamado Jovem Mostra a Tua Cara, que foi um programa de cadastramento onde a juventude falava o que ela pensava sobre vários aspectos. A primeira coisa que nós identificamos, o jovem do Guarujá tinha uma defasagem de idade série muito grande. E o que nós fizemos? Nós entramos no Projovem Urbano do governo federal e no Projovem Adolescente do governo do estado, para que o jovem que tivesse 16, 17, 18, 20 anos, 20 e poucos anos, que não terminou até os 30 anos, que não tivesse terminado o ensino fundamental, ou seja, o 9º ano, que ele pudesse concluir e não somente fazer isso como um EJA, mas fazer com algo a mais, uma qualificação profissional. Então, nós trabalhamos o turismo, trabalhamos a hospitalidade, trabalhamos aquilo que está vocacionado, a vocação do município na sede, que é o turismo, no distrito, que são os serviços, o porto e agora, mais recentemente, a questão do petróleo e gás. E, portanto, nós estamos percebendo que a gente conseguiu atingir aquele grupo de pessoas, estamos estimulando que mais jovens venham fazer o Projovem, saiam rapidamente para o ensino médio, para a educação de nível superior, para a educação profissional técnica, enfim. O que nós sentimos também, que havia necessidade de dar oportunidade de cursos gratuitos, principalmente para a juventude que não tem condição de pagar os cursos. Então, nós criamos parcerias com o Senai, no 1º de maio, criei parcerias com o SESI, com o SESC, com o SENAC, onde nós trabalhamos a qualificação, a formação nos cursos rápidos, cursos básicos. Fomos fortalecer a questão da presença dos cursos técnicos, pedindo ampliação de novos cursos na ETEC aqui do nosso município, e nós conseguimos que o município pudesse oferecer novas modalidades de cursos pela relação com o governo do estado. E nós fomos também trabalhar a empregabilidade, mas nós percebemos que também não havia uma lacuna. Dos 18 aos 20 anos, professor, Guarujá não tinha nenhum programa. Até os 17 anos e 11 meses, Guarujá tinha o camping. E quem emprega mais o jovem do camping? A prefeitura. Prefeitura, isso. Né? E depois disso, o jovem não tinha perspectiva. Então, nós criamos os jovens no exercício da cidadania dos 18 aos 20 anos para a juventude que está em região de vulnerabilidade social. Então, esse jovem ganha uma bolsa, ele vai trabalhar para aprender uma profissão dentro da gestão pública ou na iniciativa privada, que a gente prepara ele. Muito bom. E nós estamos indo para o 2º ano desse programa. E fizemos parceria com a Petrobras, parceria com empresas do Porto, com várias empresas aqui da região, onde nós estamos preparando jovens e levando para o mercado de trabalho. E a última ação foi a Feira do Emprego, que fizemos em parceria com o Sofitel e o sindicato da rede hoteleira, né, e de recursos humanos, onde nós selecionamos pessoas de todas as idades e o foco foi a juventude. Né? Muitos conseguiram, outros não, tiveram palestras, uma série de coisas, mas nós vamos continuar. E isso, assim, é uma preocupação, e eu falei para essa juventude hoje, né? Eu quero saber mais o que a juventude continua pensando disso, e que essa juventude seja multiplicadora para outros jovens da sua rede social, da sua escola, do seu trabalho, do seu bairro, da rua. Olha, tem oportunidade para você que está aí. Porque eu ouço muitas vezes as pessoas falarem, né, da questão, não tem oportunidade. Mas você foi procurar? É verdade. Né? Você foi procurar? Você sabia que tem esses programas, que o pátio, o posto de atendimento ao trabalhador, ele está aberto para te receber, e que a gente tem parceria com o governo do estado, com o governo federal e muitas outras coisas, e que tem bolsa para você se qualificar? Então, a gente vem trabalhando isso, tanto para a juventude e para outras faixas etárias. Eu vou ter que
parar um pouquinho para fazer um comercial aqui. Eu peço, por favor, a gente volta já já, mas eu queria fazer um aviso antes. Eu vou parar uma vez só, eu não vou perder tempo em tanto isso, eu quero que a prefeita fale mais. Então, por favor, vamos fazer um comercial, mas o resto do tempo eu quero que ela fale mais, porque os assuntos que ela vai trazendo são muito interessantes. Por favor, vamos lá. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Aqui o seu sonho de construir ou reformar se torna realidade. Morada do Sol, materiais para construção. Olha só o tamanho dessa loja, gente. Tem de tudo do alicerce ao acabamento. Olha só o nosso estoque. É uma grande variedade para você e tem novas ofertas. Confira! Armário mais espelheira de banheiro AJ Rorato a partir de R$ 140. Ducha Belo Banho com braço Lorenzetti 110 ou 220, várias cores, R$ 39. Torneira para cozinha de parede branca Vicqua, R$ 10,99. Fechadura para exterior inox 3F, R$ 24,99. Forro PVC branco duplo, R$ 13,99 o metro quadrado. E a Morada do Sol Materiais para Construção facilita o pagamento. Fazemos crediário e aceitamos todos os cartões de crédito. Morada do Sol Materiais para Construção, via Santos Dumont, número 3301, no Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Do alicerce ao acabamento, realizando seu sonho de construir ou reformar. É aqui, na Morada do Sol Materiais para Construção. Eu quero dizer, eu preciso, eu quero dizer para você, peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Bem, estamos de volta com o Estúdio 8. No primeiro bloco falamos alguns aspectos sobre empregabilidade e os projetos que a Prefeitura possui. E na oportunidade eu havia falado sobre a importância que Santos tinha no passado. Hoje, pelo desenvolvimento político e dinâmico que a própria prefeita deu e a importância que ela tem dado à cidade do Guarujá, fez com que essa dependência desaparecesse. Mesmo porque, pela sua própria índole, ela não permitiria que isso acontecesse. E eu retomo dizendo que a senhora foi, talvez, um dos municípios que mais verba teve do PAC. E eu gostaria que a senhora falasse alguma coisa sobre isso, sobre tudo que a senhora tem conseguido, porque, no fundo, a gente pensa que, então, Santos é ainda aquele piloto do passado. Eu penso, professor, que ninguém pode tirar de Santos a sua história, o tempo, né, de história em termos administrativos que possui. Nós estamos emancipados há menos de 100 anos, né, há menos de 100 anos. Mas era inconcebível a gente ter que ficar orbitando ao redor da cidade de Santos permanentemente. Então, nós também fomos buscar a nossa própria identidade, as nossas próprias conquistas, batalhar por recursos, como você falou, antes vinha para uma cidade e estava tudo bem, hoje não. As cidades querem a sua característica preservada, a sua identidade identificada. Eu fui buscar cada centavo do meu município e não abro mão. Nós passamos momentos muito difíceis, financeiramente falando, sem reconhecimento. A pior coisa é você estar devendo para as pessoas, porque ninguém te dá crédito, ninguém te oferece um copo d'água, né? E era assim que Guarujá estava. E por isso que eu estou lutando tanto na questão dos precatórios, porque com a queda da emenda 62, volta toda essa instabilidade que nos fez, com a luta que fizemos em 2009, colocar Guarujá no rumo. E nós fomos buscar, com as nossas certidões conquistadas de volta, com as contas parceladas, porque nós não pagamos uma dívida tão monstruosa como é a do Guarujá.
nós parcelamos, como quem Perfeito. parcela as suas dívidas, renegocia com o banco e vai buscar meios de não atrasar. Perfeito. Então, o que nós fizemos? Com isso, fiz projetos, minha equipe tem trabalhado bastante, nós fomos ao governo federal, ao governo do estado, eu não perco um centavo. Eu vou buscar cada oportunidade possível, até aquelas que ninguém enxerga, eu vou buscar, porque eu sei que se a gente plantar hoje, a gente colhe amanhã. Perfeito. E é assim que a gente constrói um futuro. É começando do hoje, acreditando principalmente que nós podemos. E a nossa cidade pode. Nossa cidade tem um povo maravilhoso, tem um povo lutador, um povo que é acolhedor e lutador, né? E que está lutando e buscando uma condição melhor. Temos muitas coisas para fazer. Então, o nosso PAC foi o maior PAC habitacional da Baixada Santista. 330 milhões. Estamos lançando as licitações, lancei semana passada a de infraestrutura lá do Cantagalo, são 34 milhões para fazer drenagem, pavimentação, iluminação. Você imagina, eu estou falando isso desde 2010, professor. Quando nós começamos, cadastramos, né, quando a gente foi colocando cada uma das ações, né, o Estado já está realizando o programa Cachoeira com as obras lá na Vila Zilda, com as obras que vão ser feitas de habitação e urbanização de toda a Cachoeira. Era o nosso sonho. Daqui nos próximos anos, nós teremos uma Guarujá muito diferente, uma cidade muito diferente, com obras de investimento do DAD. Os recursos do DAD eram canalizados só para um único objetivo. Nós transformamos a cidade toda numa rota turística. E com isso, o comércio é turístico, o porto é turístico, né, a praia é turística, os hotéis são turísticos, os bares, restaurantes, enfim. E com isso a gente foi sensibilizando. Então, o volume de recursos que nós conquistamos, que estão sendo executados, né, as obras que estão na cidade, tem algumas coisas que tiveram uma diminuição do ritmo. E nós fomos explicando que com o início do ano, com as questões de prestação de contas, o Estado deu uma segurada e está liberando gradativamente, então as coisas estão voltando, e essas obras eram exclusivamente quase que com recursos do governo do Estado. Outras obras de origem federal, a relação com a Caixa Econômica foi difícil até o ano passado, meados desse ano, e a gente com dinheiro em conta e com dificuldade de ter as liberações, mas coisas que estão sendo vencidas. Já tivemos uma condição muito diferenciada. Ganhamos agora o PAC 2, 13 milhões para fazer obras no Acaraú, obras de ligação lá na região de Vila Zilda com Morrinhos, na região da Enseada. Fizemos quase que 90% das ruas da Enseada hoje estão drenadas e pavimentadas e vamos continuar. Aqui em Vicente de Carvalho também, várias obras acontecendo e outras que serão, né, iniciadas. Tem muita coisa em curso. Isso nunca aconteceu na história do município e às vezes as pessoas não percebem isso, né? Não percebem porque os tempos são outros. São outros. E assim, hoje tudo se quer para ontem, né? Mas as pessoas muitas vezes não sabem as lutas que são feitas. Eu vou dar só um exemplo na área habitacional. Nós conseguimos, pela iniciativa privada, Minha Casa Minha Vida. Tem vários projetos na Caixa Econômica e na Prefeitura sendo aprovadas em áreas particulares, mas com demanda para os nossos programas habitacionais. Eu tenho uma área ao lado do Atacadão que falta um documento. Desde 2010, é uma área particular, não é área do município, mas nos interessa resolver o problema, porque as famílias que vão para lá são famílias que o município vai levar. 700 moradias, dependendo de um documento. 2010 aprovado o projeto na Prefeitura, na Caixa Econômica, nós estamos em 2013. Perfeito. E em 2013 nós não conseguimos ainda resolver o dinheiro lá do Minha Casa Minha Vida pronto para a construtora fazer, só depende que o governo federal dê essa documentação. Eu fui pela enésima vez ao SPU, e quem sabe agora está saindo, porque está tendo pressão de todos os lados, inclusive da presidenta Dilma, do vice-presidente Michel Temer, para que isso aconteça. Então, são muitas lutas que a gente vai fazendo, porque às vezes para um documento num órgão, para o documento no outro órgão, até ele chegar, e tem que ser muito perseverante. Fui cobrar Santa Cruz Navegantes, a prefeitura recolheu documentação dos moradores, já fez tudo o que precisava fazer,
eu preciso começar a construir 224 moradias, tenho dinheiro na conta, só que eu não posso construir ainda porque a área não é nossa. Então tem que ter o documento lá da SPU. Entendi. Eu falei, por favor, me ajudem a poder dar a escritura de quem é dono e a escritura para que eu possa fazer as moradias e remover as pessoas das palafitas. Então são lutas que a gente tem que ter perseverança e saber onde quer chegar e não desviar do caminho. E às vezes o tempo que a gente leva não é o tempo de expectativa das pessoas. Entendi. Né? Então eu queria colocar isso, que a gente fez essa luta grande, tanto de recursos do DAD, quanto recursos de emendas, quanto recursos do PAC e de programas que a gente vem se cadastrando, vem participando, como governança local, que nós fizemos agora, já estamos na fase de conclusão, compra de equipamentos, viaturas, armas não letais, o programa do CRAC que eu me inscrevi e nós fomos selecionados e fizemos a assinatura do convênio, temos até o ano que vem para implantar. Então, tem muita coisa boa acontecendo que vai ajudar a nossa população e que depende desse esforço de todos para fazer acontecer. E eu vou buscar. Eu sei. Inclusive, nós temos uma dificuldade que a gente não tem deputados que fazem isso, muitas vezes por nós. Né? Se tivéssemos deputados aqui, talvez. Então, a senhora acaba assumindo uma função a mais. Porque, no fundo, a senhora não fica esperando por ninguém. Não, a senhora vai buscar. Eu não espero. Eu tenho muitos deputados que apoiam ajudam, a nossa cidade. Tem vários deputados que são estaduais e federais, que têm encaminhado emendas, que têm atendido às minhas solicitações como cidade. Mas você tem que fazer esse trabalho pessoal, olho no olho. Você precisa, eu aprendi que não basta só inscrever um programa lá no sistema, mandar um ofício. Se a gente quer, a gente tem que ir atrás. É o que eu faço. Vira e mexe, eu estou indo atrás, estou buscando, está demorando, eu estou pressionando. Aí eu vou no deputado, vou na deputada, vou no senador, vou no presidente da Câmara, no vice-presidente da República, na presidenta, nos ministros. E assim, no governador do estado, nos secretários, e a gente vai conquistando as coisas. Claro que se a gente tem representação, e nós perdemos representação na Baixada, com a ida dos deputados para secretários, para prefeito. Hoje nós só temos federal, estadual, a deputada Thelma, né, que também me ajuda bastante, é parceira, vira e mexe está aqui na cidade. Nós temos o Mourão, quando era deputado, apoiou. Hoje é prefeito, então nós perdemos uma representação. Hoje nós só temos o Márcio França e o Beto Mansur, né, que são os deputados federais pela Baixada. E, ao mesmo tempo, a gente vai agregando da linha de relacionamento algum outro deputado que está no mandato, que tem interesse pela cidade ou se identifica com alguma liderança da cidade, dos partidos da minha base e tem apoiado. Tem ajudado. Nesse mesmo espaço de busca de recursos, tem o Refis. Né? O Refis, que acho que vai ser Como a senhora entende esse lance do Refis? A senhora acha que o aporte será grande? Qual é a finalidade? Aonde vão ser colocados esses recursos? Há uma maneira de dizer sobre isso ou não? Ou só é uma captação mais nada? Olha, e antes de te responder isso, eu queria fazer só uma correção. Eu falei do Beto Mansur, do Márcio França, ia cometendo um grande equívoco de não mencionar o deputado Protógenes, que também tem me ajudado bastante, o PCdoB, quando eu falei dos partidos da minha base, né, e deputados que não são aqui da cidade, mas o Protógenes tem domicílio eleitoral aqui né, que tem nos ajudado. Então eu queria fazer essa correção. Em relação à questão do Refis, em que áreas prioritárias? Tudo que entra de Refis, como é dívida, como é tributo, 25% disso vai para a educação, 15% vai para a saúde, o que é constitucionalmente definido. O que sobra disso, claro e sem dúvida, que eu vou aplicar naquelas maiores necessidades que temos, que é a parte de infraestrutura, de zeladoria, que é onde a gente está penalizado, porque com sequestros de recursos, com esta mudança das alíquotas de pagamento das dívidas do passado, nós tivemos que tirar de áreas que para nós são importantes.
Porque eu jamais ia tirar da saúde e da educação, do esporte, né, dessas áreas que são tão significativas, da cultura, que já tem pouquinho. Então, nós acabamos sempre tirando, olha, vamos ter que tirar do asfalto, da drenagem, para poder pagar a dívida que não fui eu, nem você que está em casa, nem você, professor, que fizemos. Foi fruto da irresponsabilidade de outros, e que hoje o gestor público atual tem, assim, pensa 3, 4, 5, 10 vezes para poder fazer um endividamento, para poder fazer um precatório, né? Porque não é fácil. Eu, por exemplo, evitei que nós tivéssemos diversas ações trabalhistas quando eu paguei os direitos trabalhistas dos servidores que eram acumulados. Só no meu primeiro ano foram 18 milhões. Eu me lembro disso. E depois disso a gente veio regularmente pagando. Geralmente a gente discute antes para não ter que entrar com a ação. Então vamos discutir se é legítimo, se paga. Às vezes você leva anos com uma ação quando o seu direito é líquido e certo ali naquele momento. Então, hoje existe esse olhar. No passado não se tinha muito. E a nossa dívida de precatório são quase 500 milhões. É muita coisa. É muito dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro que não volta, que não reverte para a melhoria da cidade. E é uma dó você ter que ter todo mês que pagar lá quase 2 milhões de reais para pagar desapropriação de terreno, de área, para pagar fornecedor, para pagar gente que tem dívidas monstruosas e saber que esse dinheiro não vai reverter um centavo para melhorar a vida das pessoas. E às vezes uma coisa que custava 5 mil reais, que hoje está em 90 milhões. São assim coisas absurdas, de discrepantes que a gente está vendo acontecer, que não cabe mais discussão, porque já transitou, já foi julgado, agora pague-se e seja o que Deus quiser. Então, por isso que eu estou nessa luta firme. O Refis vem num momento importante, porque vai ajudar o cidadão. Tem muita gente que vinha pedindo, sabe, Sérgio? Desde 2009, para eu fazer prefeita, faz o Refis. Eu dizia, eu não posso, porque a base de dados que eu recebi não é verdadeira, não é real. Tinha sumido muita coisa, tinha sumido o sistema. Eu tive que fazer tudo com os meus servidores à mão. Trazer as dívidas de volta, mandar carta para quem já tinha até pago. Então, com isso, a gente hoje tem uma base de dados mais confiável. Não que esteja 100%, sempre tem alguma margem de erro. Mas, assim, está mais confiável. O Tribunal de Contas já liberou. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a condição da pessoa que quer pagar a sua dívida, que não tinha condição antes. Nós estamos dando muitos estímulos, tirando os juros, né, tirando as correções, para que você que está em casa possa quitar os seus débitos, possa quitar as suas dívidas de IPTU, de ISS, de qualquer coisa que você tenha com a prefeitura. Vai ser publicado no DO. Eu quero agradecer aos vereadores que votaram, aqueles que tiveram consciência de votar, porque tem aqueles que acham que as pessoas não precisam do Refis, mas a gente sabe que muita gente precisa e muita gente pediu. E quem teve a sensibilidade de ouvir, votou favoravelmente a isso. Então, eu quero agradecer por terem votado, saiu com alguns probleminhas, eu demonstrei isso, tiveram a compreensão de votar e rapidamente, para que a gente possa cumprir os prazos. E na próxima semana está iniciando esse programa, que vai ser muito bom para quem deve colocar em dia a sua vida, porque as pessoas não querem ficar com dívidas. Perfeito. Né? E para nós, prefeitura, recuperar um dinheiro que estava perdido e que vai ser aplicado nas áreas que a população quer que se aplique. Fico extremamente feliz, porque o Refis, além de tudo isso, né, o Refis vem num momento em que a senhora tem uma outra notícia, agora confirmada, né, que é uma extrema vitória da nossa cidade. Eu até confesso que quando a senhora falou que queria que Guarujá participasse da Copa tal, eu falei, pelo amor de Deus, será possível que isso vai acontecer e tal? E hoje a senhora tem a confirmação de que, de fato, a Suíça declarou que vai ficar alojada aqui no Guarujá. E isso, para nós, é uma coisa extremamente importante. A senhora podia falar mais uma coisinha sobre isso? Posso, claro. Primeiro dizer que eu sempre acreditei nos sonhos. As pessoas têm que ter sonhos para projetar o futuro, para projetar a sua vida.
Não é diferente na gestão pública. Em 2009, ninguém acreditava que nós um dia podíamos receber uma seleção, que podíamos ser selecionados para ser sede de treinamento, para receber o que estamos recebendo de recursos e estabelecer tantos programas. E eu sempre acreditei que nós temos na política um grande instrumento de poder mudar a vida das pessoas. Professor, o senhor me conhece há tanto tempo, o senhor sabe que eu sempre disse isso. Não me desviei 1 milímetro deste pensamento. E quando eu falei que a Copa era possível, as pessoas, nossa, mas a cidade está numa situação precária, não tem nem certidão, nem certidão, mas eu acreditei, minha equipe acreditou junto comigo e sonhamos juntos esse momento, porque a Copa, assim como as Olimpíadas, são uma grande oportunidade de emprego, de investimentos para a cidade. Esses investimentos do DAD, dos ministérios, enfim, não foram construídos à toa. Eles tinham sempre um foco. Nós vamos ser centro de treinamento, eu preciso de recursos para poder atender isso e melhorar a condição da cidade. A cidade é uma cidade turística, a população tem que morar melhor e a gente tem que receber melhor o turismo, porque a gente vive disso, né? Então, nós fomos com esse mote. Depois a gente foi buscando, tá? Um pouquinho para Vicente Carvalho, um pouquinho para a sede do município. Eu estou fazendo nos 2 lugares, antes só se fazia num lugar. Agora não, se distribui, porque ambos precisam, né? O distrito e a sede precisam estar bem. Então, com a Copa, nós conseguimos 12 milhões de reais só para o estádio. 12 milhões era aquilo que era necessário, sem nada de mirabolante, professor. Nós queríamos fazer uma coisa factível, que pudesse ficar para a população, porque tudo que nós fomos fazer lá no estádio municipal vai ficar para o povo da nossa cidade. Depois do evento. Vai ser usado. E essa é a preocupação da Suíça. A Suíça, quando escolheu Guarujá, ela não nos pediu dinheiro para poder vir para cá, como fez outras seleções, até porque nós não temos, né? Então, a gente falou assim, olha, nós estamos lutando para fazer uma coisa, para acolher vocês, nós podemos acolher. Mas eles falaram, e este campo, e esse estádio, vai ficar para quê? Eu falei, vai ficar para a população usufruir, para os nossos atletas, para os moradores. E o que vai acontecer com o entorno, né, com as ruas vizinhas ao estádio? Vão ser beneficiadas. Era isso que eu ia perguntar, o entorno está dentro do projeto? Está dentro do projeto, sobrou quase 3 milhões da licitação, que era de 12 milhões, e esses 2 milhões 800 e 700 mil vão ser para melhorar as ruas de acesso, para melhorar asfalto, drenagem, porque ali naquela região alaga muito. Então tem muita coisa boa, e fora o que vai chegar para os outros bairros, vai começar agora, nos próximos meses, as obras do PAC, porque nós estamos também licitando as obras do Santo Antônio, dos canais, das comportas, nós estamos fazendo ali o Mangue Seco, que está ficando completamente urbanizado. Então já tem muitas coisas que estão acontecendo, que são boas para a população e que vão, com a Copa, né, ser muito mais potencializadas, porque o governador do estado vai querer investir mais no Guarujá, porque Guarujá vai receber a Suíça. Depois dessa notícia que passou, né, numa grande emissora do nosso país, todo mundo vai pensar agora 2 vezes, olha, o Guarujá merece, o Guarujá precisa, e nós temos que dar conta de fazer os projetos e fazer com que isso aconteça no mais rápido período de tempo. Prefeita, infelizmente nós vamos ter que fechar o programa. Eu falo muito pouco quando o entrevistado tem muito a dizer. E eu falei muito pouco, e todas as vezes que eu tenho certeza a senhora vier aqui, a gente vai ouvir muito, porque eu acho que a senhora tem muito a dizer e o povo precisa ouvir o que a prefeita tem a dizer. Porque, como a senhora colocou, muito está sendo feito. Às vezes as pessoas falam, pô, mas está um buraco no asfalto, etc, etc. Não, isso vai ser solucionado. A senhora está buscando recursos para esse fim. Eu vou ter que fechar o programa, infelizmente. Mas eu espero contar com a sua presença futuramente, e sempre que a senhora quiser. Essa bancada é uma bancada sua, tá? Eu acredito que num curto espaço de tempo a senhora possa voltar a falar novamente sobre novos projetos da nossa cidade. Quero agradecer muito a sua presença, deixar os microfones à sua disposição para que a gente possa encerrar o programa. Professor Sérgio, quero agradecer a participação no programa.
Quero agradecer a todos os telespectadores, desejar assim que Deus abençoe a todos e me colocar à disposição para sempre que possível estar vindo aqui, esclarecer e posicionar sobre as questões da nossa cidade. E desejar muito sucesso ao seu programa, desejar que o seu programa tenha muito êxito e que seja um veículo, um instrumento de informação e de formação para as pessoas. Eu agradeço demais a prefeita, agradeço você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.